Bom dia já usuários e futuros usuários do FME. Estamos aqui para falar sobre as novidades do FME 2013, abordando novidades relacionadas a plataformas, formatos, transformers, desempenho, melhorias e interface tanto para o FME Desktop quanto para o FME Server. Este é o nosso primeiro webinar deste ano e ao longo do ano de 2013 realizaremos ao menos 11 webinars com diversos temas. Para isso, vocês serão informados sobre a agenda dos novos webinars. Bom, apresentação. Quem sou eu? Meu nome é Danilo de Lima, sou gerente da área de suporte da empresa Inovação GIS, a empresa representante exclusiva do software FME aqui no Brasil. Sou usuário sim do FME desde o ano de 2008 e possuo a certificação de instrutor. Então, qualquer dúvida ou comentário vocês poderão fazer no fim desta apresentação. Bom, novidades do FME 2013. Para falarmos sobre as novidades do FME, desktop e do server, no ano de 2013, creio eu que alguns ouvintes deste webinar não conheçam muito bem, são iniciantes do FME, seja desktop ou do server. Eu posso falar bem rapidamente sobre o FME Desktop, que é constituído por duas importantes interfaces. O FME Workbench, que é essa tela que nós estamos visualizando aqui, é nela que nós vamos construir os nossos fluxos, as nossas rotinas de trabalho, realizando conversões de formatos, nós vamos fazer transformações, reprojeções, sistema de coordenadas, análise de geometria, de atributos, dentre outras coisas. Nós temos aqui a outra ferramenta, ou seja, a outra interface do pacote FME Desktop, que é o FME Data Inspector. Como o próprio nome diz, Data Inspector é para apenas visualização, inspeção dos nossos dados de forma visual. Ou seja, eu posso visualizá-los dados 2D ou 3D e eu vou visualizar a parte de geometria, a parte de atributos, meu dado de entrada, do meu dado de saída e de dados intermediários. Ou seja, esses dados intermediários são dados que são gerados ao longo do meu fluxo, ao longo da construção do meu fluxo. Nesse slide aqui, está mostrando que o crescimento exponencial do número de formatos que o FME suporta. Ou seja, nós estamos vendo aqui que o FME no ano de 2000 possuía apenas 63 formatos. E ao longo dos anos, esse número aqui foi crescendo, chegando nesse ano de 2013, 303 formatos. Cada ano que passa, a equipe da Safe Software, que é uma empresa canadense que desenvolve o FME, vai incrementando, adicionando novos formatos dentro do FME, seja para ler, seja formatos para escrever, ou ler e escrever também, simultaneamente. E o que acontece, pessoal, é que ao longo de um ano, as detentoras desses formatos específicos podem incrementar novas funções, novas possibilidades desses formatos. E a Safe Software está antenada a isso. Tanto que, ao longo de um ano, vários Service Packs são lançados para acompanhar esse tipo de evolução. Aqui está mostrado, ilustrado para a gente, sobre os novos formatos do FME 2013. Nós temos as categorias de CAD, vários clientes possuem CAD, a categoria GIS, largo número de clientes que trabalham com arquivos GIS, raster, e eu fui destacando alguns novos formatos de algumas categorias. Então eu tenho aqui no SpatialDB, eu tenho PostGIS raster, que é o quê? Eu posso agora no FME escrever arquivos raster dentro do banco PostGRID. E assim vai. Eu tenho XML, da República Tcheca aqui, eu tenho Point Cloud, que é nuvem de pontos, eu tenho esses formatos. Então, todos os anos, isso vai aumentando o número de formatos que são inseridos no FME. Nesse próximo slide, eu tenho novos formatos do FME 2013.
quer dizer, novos Transformers no FME 2013. O que seria isso? Transformers, pessoal, são várias caixinhas ou objetos que nos possibilita fazer algum tipo de ação dentro do nosso fluxo. Por exemplo, eu quero, pessoal, de um arquivo BWG, filtrar todas as geometrias possíveis que tenho nesse dado de entrada armazenado. Então eu vou utilizar uma caixinha, um transformer, que chama Geometry Filter, filtrar geometria. O bom dos transformers é que possui esses nomes bem intuitivos, que facilitam o usuário a busca de um determinado transformer. Então aqui nos novos transformers no FME 2013, eu listei alguns, e eles estão categorizados, né, pelas suas chamadas. Por exemplo, eu tenho transformers novos no 2013 que trabalham com arquivos raster. Tem esses dois aqui. Eu tenho transformers que trabalham só com estilo de cor, de uma linha, por exemplo. Então, de um texto, que é o caso aqui, né, Map Text Styler. E assim vai. Transformers que trabalham com Point Cloud. Eu tenho aqui dois transformers que eu estou destacando. Dois transformers novos no 2013, que é o Bulk Attribute Remover, creio eu que vocês utilizarão bastante. Qual que é a cara dele? Qual que é o objetivo dele, né? Esse transformer, pessoal, ele faz o seguinte. Ele remove todos os atributos que façam relação com a expressão regular passada. Ou seja, nesse nosso exemplo, ele vai remover todos os atributos que começam com a letra A. Aí eu tenho, bem simples a configuração dele. Eu tenho um outro transformer que é o Volume Calculator. Pelo nome, bem intuitivo, o que ele faz? Calcula o volume do dado que está vindo. Então, ele vai calcular o volume de um objeto sólido e armazena esse valor. Ele tem que armazenar esse cálculo, esse resultado, em um atributo. Então, ele cria um atributo ao longo do seu fluxo, né, na saída desse transformer, que é o underline volume. Lembrando que você pode editar melhor esse nome para deixar uma melhor identificação para você posteriormente ao longo do seu fluxo. Destaquei aqui dois transformers que serão muito utilizados com certeza pelos usuários do FME. Nesse slide aqui estamos abordando Desktop Highlights. O que seria isso? Aqui eu vou abordar as novidades no FME Desktop 2013. Logo de cara, pessoal, nós temos aqui a interface do FME 2013. Na aba Start, nós temos aqui os links direto para os materiais da Safe, né? Se eu tenho alguma dúvida de algum transformer, além de contatar aqui, verificar as novidades desses links do pessoal da Safe, vocês podem, né, estar entrando em contato com a gente aqui também na inovação. Eu tenho aqui o estilo, né? Mudou um pouquinho. Recent Files são todos os fluxos que nós criamos ou editamos de um colega, né? Fica armazenado aqui os últimos, para uma melhor identificação e uma rápida identificação também. Eu vou falar sobre as novidades do FME Desktop, mas lá no próprio FME Desktop. Então, eu vou abrir um fluxo aqui que já está existente aqui. Vou dar aqui, essa é a cara do FME Workbench 2013. Vocês podem notar aqui, já aqueles usuários que já, né, mexem com o FME, os ícones, né, o design deles sofreram algumas alteraçõezinhas, assim, dado de entrada, dado de saída. Eu tenho aqui o meu fluxo, a Full Extend, tranquilo. Tem essa opção, pessoal, a barra de zoom in, zoom out. Por exemplo, o meu fluxo está em 34%. Eu vou chegar até 100% e ele vai dando zoom in e zoom out. É uma novidade do FME 2013. Eu não preciso vir aqui e tentar fazer isso com cliques, mais cliques. Eu posso ir direto por essa barra aqui. Muito mais prático, pessoal. Uma outra novidade é a do Transformer, que é a opçãozinha de Smart Delete. O que seria isso? Eu tenho esse fluxo aqui. E esse Transformer Raster Resampler, eu não quero mais que ele exista no meu fluxo. Nas edições anteriores do FME, até 2012, se eu
selecionasse fluxo e apertasse delete, o que iria acontecer? Ele ia deletar esse fluxo, esse transformer, e ia perder a conexão para o dado de saída. No 2013, se eu apertar delete, o que vai acontecer? O FME está falando para mim, ó, você deletou esse transformer, mas o FME vai falar assim para mim, você quer permanecer essa conexão de feição, de atributo no seu fluxo? Sim. Então eu clico em cima da linha ou simplesmente fora e permanece essa ligação. Ou seja, o mapeamento de feições, o mapeamento de atributos continua a mesma. Isso, os usuários que já estão acostumados a mexer com FME, com certeza já enfrentaram esse tipo de problema. No FME 2013 veio para resolver esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade de mapeamento para você fazer isso posteriormente, então você não precisa fazer. E lembrando, então eu quero inserir um transformer aqui, se eu selecionar a linha, aperto o tester, qual saída que ele vai respeitar, pronto, configuro o tester. Essa é uma das novidades do FME 2013. Esse é o Workbench, pessoal. E se eu entrar no FME Data Inspector? Conforme eu falei lá no começo da nossa apresentação, do nosso webinar, é para inspecionar o dado de entrada e dado de saída. E essa interface do FME Desktop também sofreu alterações. Como vocês podem ver, os botões aqui, para visualizar dados 2D, eu clico aqui. E se eu tiver um dado 3D, eu clico aqui e consigo ver a órbita dele através dessa ferramenta. Então, eu vou brincando com o dado 3D. Eu tenho essa opção aqui, pessoal, que é a Table View. O que seria isso? Vocês já estão vendo até aqui, ó, Table View. Eu tenho a janelinha de log e Table View. Se eu selecionar esses pontos aqui do meu dado, eu vou ter todos os pontos aqui selecionados. Isso daqui mostra para mim, em forma de tabelas, os atributos dela. Ou seja, até o 2012 eu não tinha uma identificação para fazer. Por exemplo, eu quero verificar visualmente esse ponto que possui essas características. Se eu dar 2 cliques, ele, olha só, ele já veio para cá. Ou seja, ele já me mostrou aonde e qual eu selecionei. Eu vou apertar esse 5 e o count 6. Pronto, é isso daqui. É uma busca rápida, além de mostrar por atributos os atributos do meu dado em questão. É uma novidade do FME Data Inspector. Uma outra novidade aqui que eu tenho para mostrar é que existe, pessoal, a possibilidade do FME Workbench ler dados que estão compactados e vindos de um FTP direto. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Eu tenho um site aqui que é lá um catálogo de dados que estão no FTP lá da cidade de Vancouver, lá no Canadá. Então eu tenho todos esses dados aqui. Eu quero extrair, eu quero ler no meu FME esse grafite, esse shape. Então o que eu tenho que fazer? Olha só, eu preciso inserir lá no meu dataset, lá no meu Workbench, o dataset, o caminho onde está esse dado. Então, como eu sei que está no FTP, eu preciso pegar o caminho dele. Então, botão direito, copiar link. Tranquilo. Volto lá no meu FME Workbench. Comecei do zero. Aqui, ó, /main. Vou inserir um dado de entrada. Qual formato que é, pessoal? É um shapefile. E qual que é o lugar, qual que é o caminho que ele está? É só eu vir aqui e colar, que eu já copiei. Olha só de onde que ele está pegando. FTP, web, FTP, Vancouver. Então está pegando lá do FTP de Vancouver. E ele está vindo zipado esse shapefile, porque ele tá compactando o shapefile e as suas extensões ali, né? O SHP, nós temos o XF, DBF, né? Todas as extensões do shapefile. Eu vou dar um OK. O FME vai fazer a leitura desse dado e vai jogar aqui para mim como dado de entrada. É uma novidade do FME 2013, pessoal. Vamos esperar ele inserir aqui como dado de entrada.